Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Uma alegria estar aqui nesta manhã, convidado a convite do pastor Luiz Wagner. E nós vamos falar nesta manhã sobre os conflitos do coração. Nós ouvimos aqui um pouquinho dos testemunhos dos casais que fizeram os cursos, e sempre nesses cursos o coração é assim, mais polido. Algumas janelas são abertas e eles enxergam mais do que antes. O nosso coração, ele é o nosso maior inimigo. Você sabia disso? Porque você pensa que é bom. Quem aqui pensa que é ruim? Dificilmente vai dizer. A gente pensa que é bom, e alguns ainda pensam, né, pastor Wallace, que é muito bom. Só que Jesus e a palavra, do modo geral, diz que o nosso coração é enganoso. Ele é perverso. Ele se corrompeu. E ele nos trai. Mas Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. E a gente pode melhorar isso aí, falando algumas coisas, porque a gente quer passar uma imagem melhor do nosso coração. Quem aqui lembra quando namorava? Lembra quando namorava? Você tirava desse coração, né, Zenilda? Quando Zenilda conheceu o Daniel... Daniel, com você eu vou até na cova dos leões. E o Daniel não decepcionou a Zenilda, porque a Zenilda, quando chegava em casa, recém-casada, ou depois de um tempo, ela chegava lá e o Daniel estava à porta, com a mesa posta, pão feito por ele. E ela chegava aqui no escritório e falava assim: pastor, eu não entendo. Coisa do coração. Coração que surpreende, coração que faz tanta coisa boa. Mas tem aquele coração que já falou tanta coisa boa e hoje não consegue falar mais. Né, Marivaldo? É claro que não são indiretas. A gente apenas está usando as pessoas mais próximas. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que já houve um tempo em que você falava coisas muito boas para alguém. E hoje você não consegue falar. Na perspectiva divina, o nosso coração, ele não pode cair na acepção. Eu gosto de uma pessoa e não gosto de outra pessoa. Eu elogio alguém e eu deprecio o outro. Isso é fácil, a gente cai nisso, de uma forma assim bem inconsciente. Nós formamos os nossos guetos emocionais, sentimentais e até espirituais. Por isso, nesta manhã, nós vamos buscar no texto de Gênesis capítulo 4, quando Deus fala a respeito de Adão e Eva. E eu escolhi esse texto antes de ser convidado pelo pastor Luiz Wagner. Eu estava fazendo meus devocionais ali em casa, e quando eu fui levado para esse texto, meu coração foi impactado de tal forma, e eu fui pesquisar algumas coisas, e fluiu uma palavra, que é esta aqui. Na semana seguinte eu chego aqui, o pastor me chama e pediu para eu pregar, hoje, tanto pela manhã quanto à noite, mas eu pedi para declinar à noite, porque a gente vai precisar viajar amanhã. E essa palavra veio, então não tem nenhuma intenção de direcionar para isso, porque não, ela falou comigo.
E ela me ajustou, ela me alinhou o meu coração ao coração do Pai em várias áreas. Porque não é difícil amar pessoas que nós gostamos. Agora, decidir amar pessoas que nós não gostamos é diferente. E por que esse texto? O Espírito Santo vai te explicar. E conheceu Adão e a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim, e disse: alcancei, conquistei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que decaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou Caim contra seu irmão e o matou. Nessa visão, irmãos, de coração, nós conhecemos tanto Jeremias quanto Jesus dos evangelhos. Ele vai falar que a boca fala do que está cheio o coração. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos maquiar isso. Quer ver um lugar onde a gente maquia bem? É numa recepção. Numa recepção de casamento ou uma festa, você encontra pessoas que você não vai muito com a cara delas. Mas você sorri. Você fala coisa boa. Você até elogia na frente. Mas depois você volta ao seu normal. O seu coração murcha como uma fruta que perdeu o seu vigor. O maracujá, quando madura, mais madura, vai murchando, vai murchando, vai murchando. Nosso coração, ele murcha diante de várias circunstâncias e pessoas. Mas é interessante que Deus chama Caim e o confronta. E onde foi esse confronto? Vamos colocar assim na nossa linguagem, foi num culto como esse. Num culto como esse, o Caim e o Abel vieram ambos à frente. Não era uma coisa assim inusitada, era uma coisa rotineira. Comparecer diante do Senhor para oferecer algo. Caim e Abel ofereceram as coisas certas. Caim trabalhava no campo, Abel trabalhava com o rebanho, cada um trouxe o que produzia. Não tem nada errado na oferta. Não existe depreciação divina, porque a oferta foi diferente. É o que eles tinham. Caim produzia fruto da terra e trouxe. Abel produzia ovelhas e trouxe. Então, o nosso problema não está na oferta. Nosso problema está no coração que oferta. Qual é a motivação do coração? O Caim era competitivo, o Caim era invejoso. A Bíblia vai dizer que ele era rancoroso. O que Caim não conseguia era suportar o seu irmão. Caim não vigiou o seu coração. E quando ele se deu conta, a coisa já havia chegado num ponto que ele não conseguia esconder mais. E ele veio ao altar e colocou a oferta. O Abel veio ao altar, colocou a oferta. E Deus, de forma invisível, estava ali. Não apareceu um anjo, não apareceu alguém falando, não apareceu algo sobrenatural. Simplesmente uma voz chegou ao coração de Caim. Não sei se Abel ouviu essa voz,
Porque às vezes nós estamos num culto, você ouve algo que o outro não ouve. Você recebe uma palavra que o outro não recebeu. Deus consegue falar a alguns e não consegue falar a outros. Mas o Caim ouviu Deus falando que rejeitou a sua oferta. Quando nós transportamos isso para o Novo Testamento, nós vamos perceber Jesus na oração do Pai Nosso, e também em Mateus 15, ele vai dizer a respeito do coração. E ele diz o quê? Se você trouxer a sua oferta, mas se você tiver alguma coisa contra alguém, pare ali o seu culto. Vá resolver essa questão que você tem contra alguém, e depois retome o culto e oferte. Essa oferta pode ser louvor, pode ser um valor, pode ser várias coisas. É simplesmente culto, adoração. O Caim recebeu de Deus, não foi um pastor, não foi um profeta, não foi um anjo, foi o próprio Deus que falou com ele, que ele não estava aceitando a oferta. Eu acredito que seria uma pergunta pertinente, Caim falar assim: Senhor, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Não tem lógica. Se Deus falou só com ele, o Abel está lá quietinho no culto dele. Não falou nada para o Abel. Simplesmente recebeu o que Abel trouxe. Mas para o Caim não. Deus não recebeu. E aí Deus explica por quê. Deus fala assim: olha, não gostei da sua oferta. Em outras palavras, o seu coração não está bom. O seu coração está doente. O seu coração está com alguns problemas. E o Caim fez um bico. Você conhece esse bico? O Caim fez um bico. O Caim se emburrou de uma forma que o próprio Deus se espantou. Por que decaiu o seu semblante? Olha o Deus tentando ajudar o Caim. Por que decaiu o seu semblante? Se você fizer direito, fizer o bem, não será aceito? Então ele poderia, mas assim, o que eu fiz de errado? Não é o que você fez, é o que você não fez. Você está com um problema com seu irmão há tempo. E você continua vindo à minha presença com esse coração desse jeito. Rancoroso, invejoso, cheio de mágoas. Vamos resolver esse negócio. Irmãos, o nosso coração é a coisa mais preciosa que temos diante de Deus. Dá-me teu coração. A gente canta. Mas o Caim, diante de tudo isso que Deus fez, o coração ficou pior. Como ele não podia falar contra Deus, ele ficou pior. E ele não se submeteu ao arrependimento. E ele sai da presença de Deus e vai matar o seu irmão. Então, conflitos do coração é um bom tema para esse tempo do ano, final de ano. Você viveu dias nesse ano que talvez não foram bons. Você teve algumas experiências que não foram boas. Você experimentou alguns relacionamentos que não foram bons. Talvez alguém te decepcionou, talvez alguém te magoou. É hora de consertar. É hora de colocar isso na cruz. Nós chamamos sempre o nosso coração de mochila. A gente vai colocando tudo lá.
vai escondendo. Só que chega uma hora que a mochila transborda. Está na hora de descarregar a mochila, de esvaziar a mochila. 3 coisas importantes que a gente precisa refletir. Primeiro, entender os perigos e os enganos do nosso coração. Você pode acreditar intencionalmente que você é uma pessoa boa. E talvez até seja. Mas você corre o risco de acreditar que você é muito bom, muito boa. E aí pode ser perigoso. Ninguém aqui é tão ruim que não possa receber alguns conselhos de Deus para melhorar. Nem sempre será dentro do ambiente e circunstâncias que o nosso coração vai se ferir ou se adoecer. Às vezes a gente pensa assim, é porque eu vivi numa família muito mutilada, muito ruim, uma família briguenta, uma família injusta, nunca recebi uma palavra de amor, nunca recebi um abraço, nunca recebi uma consideração. Caim e Abel não tiveram isso, não receberam nenhuma influência externa, o problema estava dentro do coração. Pastor Corte, ele sempre ensinou que não é o que você... o que as pessoas fizeram com você que vai te ferir ou te machucar, mas aquilo que você vai fazer com aquilo que fizeram. É a escolha. É o que você escolhe fazer com aquilo que aconteceu com você. Independente do lar, do ambiente, das circunstâncias, tudo o que aconteceu na sua vida, o que você vai fazer com isso? Você pode guardar no coração, esconder no coração, ou você pode pedir perdão, liberar perdão, colocar na cruz e viver o propósito de Deus para a sua vida. Caim e Abel não enfrentaram essas hostilidades. Nossos sentimentos podem comprometer nosso relacionamento. O ciúme, a inveja de Caim cegaram-lhe os olhos. Caim amava a si mesmo. Caim caiu na armadilha da hipocrisia espiritual. Nós podemos colocar uma máscara de religioso, de religiosa, podemos colocar uma máscara de amoroso, de amorosa, e a gente pode se relacionar com essa máscara. Só que o nosso coração não consegue se esconder o tempo todo. Ele vai se manifestar. Muitos conflitos são travados dentro dos lares, famílias, que na visão dos de fora são exemplos. Oh, que família linda! Oh, que família unida! Oh, que família espiritual! Oh, que família assim! Oh, que igreja assim! Mas, irmãos, se a gente abrir a cortina do nosso coração, o que é que as pessoas irão enxergar? Vamos pensar aqui rapidamente. Se o Espírito Santo te convidasse agora, olha, vou projetar o seu coração no telão da igreja. Às vezes você fala assim, por favor, deixa eu sair primeiro. Porque você já percebeu, quando o nosso cônjuge fala de nós, ou a respeito de nós, num lugar público, sem pensar um pouquinho, ele é assim. Você já percebeu como é que a gente se sente? Aí a coisa, quando chega em casa, a coisa pega. Você me expôs. Você falou de mim na frente dos outros. Mas, gente, foi só um lapso. Eu estou falando de retirar a cortina. E abrir tudo, escancarar. O seu cônjuge, seja ele ou ela, só cometeu um lapso de falar coisinha assim. E você se sentiu todo ferido, toda ferida. Imagine se Deus colocasse o seu coração na tela agora. E ainda colocasse o seu nome no centro do coração. Esse é o coração do Sebastião.
Caim significa adquirido por Deus. Pode entender que a Eva tenha dado um tratamento mais seleto para Caim, porque o Abel recebeu um nome muito simples, passageiro, mas o Caim não, eu adquiri de Deus, esse é de Deus. Muita gente, irmão, tenta servir a Deus com um coração mal-humorado e insatisfeito. Você já percebeu, hoje não se faz muito isso, mas houve um tempo que os mais antigos aqui lembram, quando nós chegávamos num culto público, nós éramos às vezes solicitados para fazer alguma oração. Convidar o irmão fulano para fazer uma oração. Você já imaginou, Fúvio, chega naquele dia que o coração está em inferno. Aí eu falo assim, é claro que é hipotético, viu, meu amigão? Eu vou convidar o irmão Fúvio para vir aqui orar pelo irmão. Orar por esse casal que está em conflito. E só Deus sabe o que está no coração do Fúvio e ele. Nós tínhamos esse espaço, hoje é a liderança que faz isso. Não é verdade? E a liderança pode até escolher, não, hoje eu não estou bem, eu nem vou lá, pode acontecer que me convide para pregar assim de surpresa. Né, Daniel? Os bons na palavra podem ser convidados assim de surpresa. Então, irmãos, essa experiência que você pode guardar no coração, mas ela pode mudar. Esses conflitos. Um coração pode ser rejeitado por Deus por guardar e alimentar cobiça. Desejar o que é do outro. Caim não queria imitar Abel, Caim queria a morte de Abel. Existe uma diferença entre cobiça e inveja. A cobiça foca coisas, a inveja foca pessoas. A inveja não quer tirar de você o que você tem, a inveja não quer que você tenha. Aliás, a inveja nem reconhece você. Quem ele pensa que é? Não é assim o invejoso? O que ela viu nele? O Caim tinha uma inveja de Abel. Irmãos, quanto mais simples for o coração, mais ele vai incomodar. Eu e Sueli, de vez em quando, a gente assiste lá um pouquinho do de Jose. E aí teve uma parte que um grupo de soldados romanos encontra os discípulos, e aí pega toda a bagagem deles, e diz, vocês têm que carregar. E aí os discípulos ficam meio zangados, e Jesus, não, vamos carregar. Jogam todas as coisas dele no chão, e vão carregar a bagagem dos romanos. Aí chega no marco, na estrada, você, agora até aqui, daqui a gente pode carregar. Aí Jesus falou assim, não, mas para onde vocês vão? Vamos para lugar tal. A gente leva até lá. E os discípulos ficaram assim meio irritados com Jesus, porque Jesus não só ensinava a andar a segunda milha, mas Jesus andava a segunda milha. E quando eles retornam para pegar as coisas dele, o Senhor não falou para a gente carregar, andar só 1,5 km, mas foi 3, porque a gente teve que ir e voltar. E ficaram murmurando, ficaram reclamando. Mas Jesus, irmãos, é o exemplo. Jesus, quando o camarada, o soldado, coloca lá aquele capacete de ferro na cabeça dele, ele ficou quieto. E quando já tinha andado assim 1,5 km, ele você agora me dá o capacete. Não, pode deixar, eu levo o seu capacete. Andar a segunda milha é algo para corações que vivem em paz. Corações que decidiram acreditar que o outro é tão importante quanto. Segunda coisa, irmãos, é considerar os perigos dos nossos sentimentos quando nós comparecemos ao altar. Você pode profetizar, você pode falar coisas extraordinárias para os ouvidos, mas Deus está alinhando, sondando o seu coração, se o que você está falando é verdadeiro ou não.
Eu tenho trabalhado muito isso. Fomos chamados para adorar. E nessa adoração, não podemos oferecer sem que o coração seja totalmente santificado. Você pode pensar assim, eu vou lá na igreja, tenho que levar as crianças para o Kids, eu vou lá na igreja porque eu tenho um ministério tal, eu vou lá na igreja porque eu tenho essa área tal, eu não posso faltar hoje. Não importa qual é a motivação que você tenha para vir aqui, o que importa é que coração você trouxe para este lugar. Porque as palavras sairão. As palavras serão proferidas. Nos louvores, nas orações, ou numa pregação como eu estou fazendo aqui agora. E como está o meu coração diante dele, para eu proferir essas palavras. Então, alinhar o coração, os perigos de não ter um coração alinhado, no altar. O Caim estava ali no altar, mas ele não considerou que o coração dele não estava preparado, estava doente. Olha o que a Bíblia fala do coração de Caim. Ele era do maligno. Gente, ele estava na presença de Deus ali, mas ele era do maligno. O texto bíblico diz, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más. 1 João 3,12, era mal-humorado, irado, invejoso, e é do seu irmão justa. Mas para Caim, para a sua oferta, Deus não atentou. Caim tinha um coração endurecido. Deus falou, mas não havia lugar para arrependimento no coração de Caim. Irmãos, arrependimento é a gente entender que estamos errados e a disposição de mudar. Eu estou errado. Meu coração está me ferindo, meu coração está me enganando, eu estou errado, eu estou errada, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar esse meu comportamento. Pastor, por que o senhor está falando essas coisas assim hoje? O senhor já demora a pregar e quando vem aqui dá um chá desse para a gente? Eu não sei por que eu estou pregando isso. Eu não sei. Muitos profetas não sabiam por que tinham que dizer coisas que diziam. Em último lugar, que temos a ceia, considerar os sinais, coração dá sinais, considerar os sinais de que Deus está nos reprovando. O Senhor disse a Caim, por que te iraste? Por que decaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação de ti? Quando o Espírito Santo nos constrange ao arrependimento, mas revelamos um coração endurecido e autossuficiente, é um sinal de perigo. O Espírito Santo fala com você no culto, fala no outro culto, fala na palavra, fala através de uma música, e você continua resistindo. Isso é perigoso. A insensibilidade espiritual. Preste atenção, meus amados, preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando não ouvimos a voz de Deus, corremos o risco de ouvir a voz do diabo. Olha o que a Bíblia diz. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do vosso sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Esse texto está em Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Havendo perdido todo sentimento, se entregar à dissolução para com avidez, cometerem toda a impureza, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao fruto, ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado
andado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, mas trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Precisamos considerar o perigo de ouvir a voz de Deus e fingirmos que não ouvimos e fugirmos da sua presença. A gente finge que não ouviu, a gente finge que não entendeu e a gente foge, se esconde. Podemos usar máscaras para nos proteger diante dos homens, mas Deus sonda o nosso coração. Eu posso colocar, até pensei, Senhor, o Senhor quer que eu dê esse blazer para alguém hoje de presente? Isso aconteceu já algumas vezes. Eu cheguei numa igreja e falei assim, Senhor, se o Senhor tocar no meu coração, eu dou meu blazer de presente. Quando eu olhei uma pessoa e decidi dar o meu blazer de presente, a pessoa falou assim, eu sempre sonhei em ter um blazer assim. Não precisa ser você hoje. Mas se Deus me tocar no coração e me mostrar você, eu farei isso com todo prazer. Máscaras que protegem de você diante dos homens, mas Deus sonda o coração. Irmãos, podemos fazer assim. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Não funciona, irmãos. Não funciona. Nós pastores, pastoras, vamos prestar muita conta a Deus. Porque nós ensinamos a vocês tudo. Mas às vezes, Deus conhece o coração dos pastores. Ensinar sobre casamento e vivemos um deserto em casa. Ensinarmos sobre oração e vivermos uma distância espiritual. Podemos julgar as pessoas por palavras, mas Deus julga o nosso coração. Eu sonho que você saia daqui nesta manhã, levando a sério o que você tem carregado no coração. Tem coisas que Deus quer tirar daí. Rivalidades, conflitos, inveja, orgulho. Deus quer tirar. O perigo da contaminação, preste atenção que eu vou encerrar. O perigo da contaminação da futura geração está presente no nosso coração. Eu sempre ensinei os meus filhos. Sueli foi muito cuidadosa com isso. Muitas vezes nossos filhos perguntavam assim, quem vai pregar hoje? E a Sueli levantava a mão assim, não interessa quem vai pregar. Você vai para lá para ouvir a voz de Deus. Não é o José, o Pedro, o Antônio que vai pregar. É o Espírito de Deus que vai falar. Vai para lá ouvir a voz de Deus. Segunda coisa, voltando da igreja, sentamos à mesa, seja em casa ou seja em outro lugar. O que é que sai da sua boca depois que você sai do culto? Quais são os comentários que fazemos? Esse é o seu coração. Esse é o seu coração. Que você pensa que é bom. São os comentários que você faz nas horas mais impróprias. Por isso, precisamos considerar os conflitos do nosso coração. Na descendência de Adão, passada por Caim, houve 7 gerações. Na descendência de Adão, passada por 7, houve 10 gerações. Descendência de Caim seguiu o caminho do pecado, fugindo de Deus, produzindo descendentes amaldiçoados. Descendência de Sete escolheu o altar, presença, adoração ao Senhor, produzindo descendentes abençoados e abençoadores. A genealogia de Caim termina
com Lameque, um bígamo, homicida, cujos filhos eram perversos e arrogantes. Linhagem de Sete termina com Noé, cujos filhos recomeçaram uma nova história na terra, construindo altar juntamente com seu pai. Baixe a sua cabeça. O seu coração é responsável pelo legado dos seus filhos. O que seus filhos estão ouvindo dos seus lábios em casa? Quais os comentários que seus filhos ouvem a respeito da caminhada espiritual em casa? É hora de você realinhar o seu coração. E não poderíamos ter um momento mais propício para concluir esse sermão que não seja a ceia. A ceia, você pode continuar com os olhos fechados. A ceia, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, e coma deste cálice, beba desse cálice. O que come e bebe indignamente é culpado do sangue do Senhor. Eu tento entender o comportamento de Jesus, vendo Judas no dia da ceia. Judas já tinha planejado trair Jesus, vender Jesus, mas ele está sentado ali à mesa com Jesus. O coração de Jesus explodiu. Era tanto amor, que dos lábios de Jesus sai: amigo, o que você tem que fazer, faça-o depressa. Você pode ter um coração como o de Jesus. A ceia veio para isso, para a gente lembrar dele. Vamos ficar em pé. Pegue o seu cálice. Muito obrigado. Pegue o seu cálice. Jesus disse: esse pão é meu corpo, esse vinho é meu sangue. Você sabe por que o seu coração poderá entrar no céu? Por causa da dor de Jesus, por causa da humilhação de Jesus, por causa do amor de Jesus, por causa do perdão de Jesus. Só por isso. Ninguém aqui merece o céu. Ninguém. Nenhum de nós merece entrar no céu. Mas Ele decidiu nos amar. E ainda bem que esse coração pervertido que temos, ele não vai para o céu. Ele terá que ser totalmente destruído. Vai ser transformado em pó. Mas esse espírito que você carrega, ele vai ser tão purificado que ele vai brilhar, vai resplandecer. Mas eu quero te dar uma chance aqui nesta manhã. Quem sabe você
tem um coração ressentido com alguém, machucado com alguém, ou indiferente, você não precisa sair daqui assim. Ah, pastor, mas essa pessoa que eu estou meio assim, ela não está aqui. Então você poderá vir aqui no altar com a sua ceia e tomar a sua ceia aqui no altar, falando para Deus: Senhor, eu vou sair daqui, eu vou me consertar com essa pessoa, vou pedir perdão, vou liberar perdão, mas eu não quero mais, Senhor, carregar no meu coração uma divisória. O meu coração tem que ser de uma sala só, um ambiente só. Mas quem sabe você está zangado comigo, pastor Sebastião. Você pode sair do seu lugar e vir aqui trocar o cálice comigo. Não o pão, o cálice. E dizer para mim: pastor, eu quero pedir perdão, pastor, eu quero liberar perdão, pastor, o senhor falou coisa, pastor. É hora de você ajustar. Pode ser um outro irmão. Então você vai trocar o seu cálice com quem você quiser. Pode ser essa pessoa do seu lado, seu cônjuge. Você falou tanta coisa que poderia já ter resolvido isso, mas não resolveu. Sai do seu lugar, troca o cálice com alguém que você deseja realinhar. Você é meu irmão, você é minha irmã. Nós temos um coração só, um só coração, um só rebanho, um só pastor, um só Senhor, uma só fé. Você tem 1 minuto para sair do seu lugar, se você assim entender que deve. Se você não tiver que sair do seu lugar, troque o seu cálice com quem está do seu lado e ore com essa pessoa que está do seu lado. Mas Deus está te dando uma chance de não sair daqui como Caim saiu da sua presença. Resolve o problema do seu coração. Faça isso, em nome de Jesus. Se tu olhar, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Muito bem. Você está segurando o cálice, o pão. Jesus diz assim: esse pão é o meu corpo, que foi partido por vós. Esse cálice é o meu sangue, que foi derramado por vós. E ele diz: tomai, comei, bebei dele todos, façam isso em memória de mim. Jesus vai voltar, e esse momento é o momento que a gente pode dizer: Senhor, eu quero que o Senhor volte, porque o meu coração está sendo totalmente lavado agora, pelo poder do sangue de Jesus e do seu perdão. Coma, beba, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar cantando Alto Preço. E eu gostaria que você segurasse a mão do seu irmão, da sua irmã que está do seu lado, e cantasse esse cântico. Pode atravessar o corredor sem problema. Você cantasse dizendo assim: eu não
sairei daqui como entrei. Eu vou sair novo, transformado. Vou convidar o pastor Wagner, a Vívia, para estarem aqui. Vem cá, pastor. Conseguimos terminar meio-dia. Irmão, estendam as mãos para cá. Quem é muito dado, muito é exigido. Eu fui pastor, não estou mais, mas fui por 40 anos. E sei o peso dessa função. Amem esse pastor. Só quem é sabe, igual casamento. Só quem é casado sabe o que é ter uma mulher ou um homem do lado. Quem é solteiro sonha. Quem é casado tem pesadelos. Senhor, nós queremos lançar uma palavra de ânimo, de renovo, de conquista na vida dos teus filhos. Não é fácil, não está sendo fácil, nunca será fácil, mas sempre será possível prosseguir, conquistar e possuir as tuas promessas. Abençoe os teus filhos, seus filhos, e abençoe a igreja Alameda, Senhor, para que os céus sempre estejam abertos sobre este lugar. Nós abençoamos cada família que está aqui, cada coração que veio e talvez não tenha se sentido confortável diante de tudo que ouviu, mas saia daqui confortável diante do que se colocou diante do Senhor. Nós abençoamos cada casal, abençoamos cada família e cada filho teu, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, com a sua casa e com esta igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe.